Sexta-feira, dia 28 de novembro, a sexta-feira negra de 2025, Black Friday. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começamos o jornal de hoje, como sempre, com o bloco Entendendo a Política. Vamos falar de indignação, pois a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou em favor da prisão domiciliar do general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro. E na realidade eu acho que só foi por isso que ele foi indiciado aí pela PGR, né? Bom, até aqui tudo certo. Eles têm o direito de querer prender ou não prender quem eles quiserem. Eu não sou a favor nem contra a prisão, pois sabemos que Paulo Gonet, o diretor da PGR, é uma pessoa a favor do governo. Não trabalha com questões arbitrárias. Ele sempre foi a favor de Lula. Lula que o empossou e ele vai ficar devendo esse favor a Lula até os últimos dias, mesmo que o Lula faça muita coisa de errado. Sabemos que ele tem que manter o seu ganha-pão. Paulo Gonet tem que manter o seu ganha-pão. E ir de encontro aos princípios do PT não ficaria legal para ele. Bom, ele... Até aí tudo bem, né? O general Heleno está preso desde a última segunda-feira por tentativa de golpe. Mas presta atenção no raciocínio. Nessa manifestação aí do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele afirmou que as circunstâncias indicam a necessidade de prisão de Heleno, pois a semelhança entre os outros condenados aí nessa mesma causa aí é muito grande. E que tiveram aí a custódia domiciliar decretada por ele. Por Alexandre de Moraes, né? E no exame de corpo de delito, presta atenção, do general Heleno, foi constatado que ele sofre de Alzheimer desde 2018. Além disso, ele tem 78 anos, né? Uma questão complicada de explicar, porque um homem idoso com Alzheimer está sendo condenado à prisão sem ter o poder nas mãos. Pois ele estava doente na circunstância do dia 8 de janeiro. Ele não tinha faculdade mental para decidir nada, nem hoje ele tem. Na frente da Polícia Federal aí foi dado dinheiro para ele, pedido troco, para ver como ele se comportaria, e ele não conseguiu fazer essa distinção. Mas agora, a decisão vai caber a quem? Ao ministro Alexandre de Moraes, o chefão lá do STF. Eu só queria que um jurista, é claro, um jurista que não fosse ligado ao governo, me explique por que um idoso sem ter suas faculdades mentais em 100%, com mal de Alzheimer, desde 2018 foi condenado por atos que ninguém tem prova. Na realidade, você sabe, né? Ninguém tem prova. Tem uma carta que não está assinada, que tem erros de ortografia. Dizem que era uma minuta, mas ninguém assumiu a autoria da carta. Tem a delação premiada do Mauro Cid, que trocou de delação 3 vezes. Hoje, né, de repente, a galera lá de cima disse, o negócio é o seguinte, você fala isso que nós vamos se liberar, senão tu vai passar o resto da tua vida na cadeia. Não sei. Tô só supondo. Sem contar que os juízes dessa primeira turma, né,
É complicado, né? Vou até falar uma visão, mas uma visão de um jornalista, um ponto de vista de um repórter. Vamos citar o caso de Zanin. Bom, que o Zanin foi advogado do Lula por no mínimo 12 anos, isso todo mundo sabe. E ele é afilhado do casamento de Lula e Marisa Letícia. É, isso você sabia? É. Cristiano Zanin é afilhado do casamento de Lula e Marisa Letícia. Cristiano Zanin também tem uma esposa, sabia? Ele e sua esposa foram padrinhos do casamento de Lula e Janja. Olha que legal, né? É, o Zanin e sua esposa foram padrinhos de casamento de Lula e Janja. O sogro do Cristiano, né, o pai da mulher dele, da esposa dele, de Zanin, é padrinho do Lulinha. Ah, o filho de Lula, é. Imagine, e Lula é padrinho de quem? Lula é padrinho da esposa de Zanin, da Valesca. É mulher do Cristiano Zanin. Lula é padrinho dela. Você entendeu por que a situação é embaçada? Por que Lula, ao escolher Zanin para ser ministro, foi uma escolha prática? E eu não estou dizendo que ele estava errado, ele estava certo porque ele tinha que se proteger. Para que ele nunca mais fosse preso. Porque se fôssemos botar na balança as coisas estranhas que ele está fazendo desde que entrou no governo, eu acho que sofreria até um impeachment. Bom, a mesma situação foi quando ele botou o Flávio Dino também lá como ministro. Lula quis botar aliados dentro do STF e quando ele precisar, sim, ele terá apoio que precisa. É como essa história que eu contei para vocês aí da PGR, né? Paulo Gonet. Entendeu por que Lula se armou todo? Uma situação para refletirmos nesse final de semana. E olha que um presidente não pode indicar amigo, não pode indicar parente. Mas viu? Lula é padrinho da esposa de Zanin. Zanin e a esposa são padrinhos de Lula e Janja. Zanin é padrinho do casamento da Marisa com Lula. É tudo uma coisa assim bem interessante, né? Não sei se perguntar pra ele, eu acho que ele vai negar, mas é só você olhar na internet. Por isso que eu digo a internet é implacável, minha gente, é implacável. Todo mundo acha os podrezinhos dessa galera. Antigamente não tinha isso, né? Olha, nós tiramos 1 bilhão de pessoas da fome. Todo mundo aplaudindo. Hoje nós sabemos que são 7 bilhões no mundo. Pô, tirar 1 bilhão, 1/7 do planeta da fome, legal, né? Então hoje não dá mais pra mentir, a internet ela te persegue. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o bloco esportivo, porque de política aí até o final de semana tá bom, né? É, pessoal, Black Friday. Não me enganei, Black Friday de jogos. Hoje o Vasco e Inter se enfrentarão numa rodada importantíssima, principalmente para o Inter, né? Pois uma vitória imprescindível nesse momento. Ela deixaria o Colorado em uma situação mais confortável. Sim, ainda correria o risco de rebaixamento, mas meramente melhor do que se encontra agora, porque se perder, a coisa complica. Ontem o Inter chegou ao Rio de Janeiro por volta das 18h30 e não teve a presença da torcida na sua chegada. Sempre acontece aí de uma galera aí esperar o Inter e ontem não foi, né? A incógnita continua, né? Ramon Dias não gosta muito de Carboneiro. Isso que estamos observando. Mas porque ele não é eficiente nos treinos, mas manda ver muito bem nos jogos oficiais dentro de campo.
Isso, Ramon... por isso que Ramon não tem muito apreço pelo colombiano. Mas desta vez aí não tem mais alternativa. Pois apostar no Borré ele já apostou muitas vezes. E sempre obteve pouco sucesso. O Colorado tem que intervir, tem que investir bastante, tem que ficar bastante no ataque, tem que dar uma resposta dentro de campo. E junto com o Carboneiro, que fica à disposição, né, Luiz Otávio e Tabata, olha, eles estavam de castigo, né, o Tabata e o Luiz Otávio e o Carboneiro estavam de castigo. E agora chegam aí para brilhantar esse antepenúltimo jogo. Rocher ainda não está 100%, mas a sua volta é imprescindível. Pois Antony com lesão, o goleiro da categoria de base com lesão. Então, ai, né? Bom, na reta final do campeonato, a situação dos goleiros do Inter é preocupante, tá? Muita gente no departamento médico, mas passando por cima de todas as dificuldades, o Inter entra em campo hoje às 19h30 em São Januário. São Januário, né? A partir da partida de hoje, olha, são 9 pontos que o Inter pode ganhar, são 3 partidas. E tem que ganhar aí alguns pontinhos aí, senão vai se complicar. A nova gestão do Grêmio já inicia com problemas, né? Mano Menezes, será que será bem-vindo em 2026? Os torcedores aí, pelo que eu vi, não gostam muito do Mano, né? O Grêmio já recebeu resposta aí de treinadores de fora do Brasil para comandar o tricolor. Aí as propostas caem por terra em razão de valores. O Grêmio tinha decidido em contratar um técnico que entendesse a métrica do futebol aqui no Brasil. Pois aqueles de fora aí não entendem como as coisas funcionam aqui. O Grêmio volta a entrar em campo na terça aí contra o Fluminense, que meteu 6 no São Paulo. Nem sei o que falar pra vocês aí, né? E para termos essa rodada aí contra o Flu, temos que ter a calculadora em mãos, pois as chances do Grêmio ir para a pré-Libertadores agora são de 8%. Muito baixas, né? Então o Grêmio tem que fazer a sua parte e ainda torcer para resultados alheios aconteçam. Bom, deixamos aí para segunda, aí vamos debater essa situação sim. Esse é o Jornal Últimas Notícias com o Bloco Esportivo, que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness tem dado aquele apoio ao Bloco Esportivo. E se você precisar de algum acessório esportivo, não vou nem falar, né? Vá até a Natal Fitness, lá você pode presentear. Sabe que o Natal está chegando, 28/3, faltam alguns dias, 23, 28, 27 dias, né? 26 para o Natal. Não tem o que dar de presente, vá até a Natal Fitness, lá você consegue artigos esportivos bem legais, camisetas, sei lá, um monte de coisa para você fazer o seu esporte favorito. E se aquela pessoa que você quer dar esse presente é meio sedentária, se ela ganhar de repente uma bola, sei lá, será que não sai jogando? Uma raquete de tênis? Uma camiseta para fazer caminhadas? Uma meia legal?
Vá lá e confira. Tá, deixa eu falar pra vocês aí. Hoje começa o Natal nos Vinhedos. Serão 3 finais de semana de excelentes apresentações em meio a parreirais no Vale dos Vinhedos, aqui em Bento Gonçalves. Parreirais que já estão cobertos com o fruto dos deuses, mas ainda não estão maduros. Mas tem muita uva aí. Já dá para sentir o clima. O presidente do SIC de Bento Gonçalves, que é um dos órgãos organizadores do evento, enfatiza e convida a população, o Carlos Lázaro, Carlão, né? Ele convida a população em geral aí para esses 3 finais de semana de sucesso. O Natal nos Vinhedos se inicia hoje, pessoal, e terá como apresentação especial, né? A do Coral de Sopros de Faria Lemos, a apresentação dos Canarinhos de Bento, com a regência do maestro Celso Fortes. Sabe o que é Canarinhos de Bento? São crianças cantando, o maestro Celso Fortes faz um trabalho espetacular com essas crianças aí. E hoje vão se apresentar lá. Muito legal. Bom, hoje às 21 horas também tem show nacional com Família Lima. Sem contar que o evento contará com muitos vinhos, espumantes e sucos para brilhantar o paladar mais exigente. Então a diversão está garantida e mais. Também estarão lá os restaurantes aí do Vale dos Vinhedos, pessoas apresentando aí comida, apresentando seus pratos típicos da culinária do local. Tudo isso serve para que os visitantes tenham uma experiência inesquecível. O Natal dos Vinhedos não tem taxa para acessar os espetáculos. É de grátis. E nem cobrança de estacionamento. E como de costume, o palco é instalado em meio a parreirais aí que fica ao lado do Hotel Spa do Vinho, no Vale dos Vinhedos. Então, a todos eu quero desejar um bom divertimento. A partir de hoje... Opa, e aí ó, grana, vou falar de grana agora. Termina hoje o prazo para que as empresas façam o pagamento aí do 13º salário. Sim, em única parcela ou a primeira parcela de 2, né? A data limite é o dia 30 de novembro, mas como esse dia cai no domingo, a data limite é hoje. E as empresas que optarem para pagar em 2 vezes, a segunda parcela será paga até o dia 20 de dezembro. Sim, já com os descontos obrigatórios embutidos nela e com o INSS. E o imposto de renda também já vai estar embutido. Mas, ó, pessoal, lembre-se, né, que amplia aí a margem da declaração do imposto de renda para R$5.000. Só entra em vigor o ano que vem, tá? Não é esse ano. É em janeiro, entra em vigor que quem ganha até R$5.000 não precisa declarar imposto de renda. Quem ganha até 7 paga uma pequena porcentagem e o restante, sim, tem que pagar. Bom, fiquem atentos aí sobre esses descontos aí e se liguem, né? Pois entra grana e tem festa. Vamos para um bloco comercial, o bloco do Harmony, e já voltaremos com mais jornal para vocês. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. E Natal Fitness, essas 2 empresas que dão aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês, essa semana aí nós falamos bastante da ação da polícia em relação ao combate de substâncias ilícitas. E a polícia ontem fez outra abordagem de uma grande quantidade de droga. Essa semana a cobra fumou aqui na capital do vinho. E a galera vai ficar sem fumar esse final de semana. E tinha vindo a polícia de Caxias do Sul para dar apoio aí à galera aqui de Bento e prenderam bastante drogas. Eu acho que na quarta, né? Aqui
pegaram aí 1.300 porções de cocaína, mais 1 quilo para fracionar. Então, a galera vai ficar sem o brilho esse final de semana. E agora, ontem também, não querendo ficar para trás, a polícia de Caxias do Sul também fez uma grande apreensão de drogas. Provavelmente drogas que iriam chegar também aqui a Bento Gonçalves. A operação que eles fizeram chama-se Sinapse, que resultou na apreensão de aproximadamente 35 quilos de maconha. Deixa eu te mostrar aí, ó. É muita maconha. Muita gente vai ficar sem o brilho final de semana. Eu falei isso ontem, né? A ação foi conduzida pela primeira Delegacia de Polícia Integrada e mais uma ampla atuação aí de grupos criminosos foram detidos, na região central da cidade de Caxias do Sul. Segundo a investigação, os integrantes utilizavam pontos estratégicos para circulação, armazenamento e coordenação de atividades criminosas. Como igualzinho eu falei aqui em Bento, aonde eles pegaram 1.300 buchinhas de cocaína, né? A galera tem que ter um ponto de distribuição para depois distribuir para os pontos pequenos, né? E a polícia está batendo em cima dessa tecla. Então, durante o monitoramento, os agentes do 1º DP de Caxias do Sul receberam informações de que uma carga de drogas havia sido levada para uma residência aí no bairro Rio Branco, onde seria armazenada antes da distribuição. Da mesma maneira, o que aconteceu aqui em Bento Gonçalves na quarta-feira, como acabei de falar para vocês, com esses mesmos indícios, as mesmas premissas, eles ficaram arrodeando o imóvel que eles achavam que era o lugar onde guardava a droga, né? E deram o bote. Após identificarem a movimentação típica lá de tráfico de drogas lá em Caxias, os policiais abordaram o indivíduo que saía da residência e encontraram com ele cerca de 35 quilos de maconha, como vocês viram aí. As investigações seguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos, rastrear mais pontos de abastecimento e mapear a estrutura da organização criminosa. A Polícia Civil busca desarticular toda a cadeia de comunicação, logística e distribuição do grupo, reforçando aí o seu compromisso e enfatizando aí, enfraquecendo o crime organizado. Que legal isso, né? Bom, deixa eu tirar, falando em que legal, deixa eu tirar a imagem, minha imagem da frente, para você perceber, né, que a imagem do fundo se refere a uma família sentada a uma mesa orando, comemorando o Dia Mundial de Ação de Graças, que foi comemorado ontem e é chamado de Thanksgiving Days, que é o que é mais conhecido lá nos Estados Unidos, Thanksgiving Day. A festa, então, religiosa, familiar, lá nos Estados Unidos se compara ao Natal aqui no Brasil. Pois lá podemos até observar que todos os filmes que envolvem faculdade, a gurizada indo para faculdade longe de casa, falam desse feriado e mostram que nesse feriado eles voltarão para casa. É um cenário de festividades e para essa data tão importante aí, reúne as famílias nessa data. É como o Natal aqui, como eu disse antes, reflete uma mesa farta, peru e muita oração com agradecimentos. A gente tem que fazer mais isso, né? Tem que mais agradecer do que pedir. Mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, vale mais a pena agradecer aí do que ficar pedindo coisas. Bom, um ano está quase se findando e no dia seguinte, ou seja, hoje é a Sexta-feira Negra, onde as lojas dos Estados Unidos inteiro dão descontos inacreditáveis. E aqui no Brasil foi copiada essa prática, né? A Black Friday. Então, abram seus bolsos, pois hoje é dia de comprar. Mas tem que ter noção para não cair nos golpes da metade do dobro.
Se uma coisa custa R$1, eles botam a 2 e vendem a 1, dizendo que é metade do preço. Então a gente tem que se cuidar. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Nos encontraremos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Um ótimo final de semana a todos.